Deus para as nossas vidas. Eu quero estender a paz do Senhor a Jesus, a você que nos acompanha pelo canal do YouTube da igreja, que Deus te abençoe, que Deus possa estar te guardando. Onde você estiver nessa manhã, meu irmão, seja um lugar abençoado por Deus. Eu quero começar com um exercício com a igreja aqui nessa manhã. Eu quero me convidar a abrir a sua Bíblia, o livro do profeta Abacuque. Menos de um minuto, hein, irmão? Amém? Livro do profeta Abacuque, profeta considerado menor. Livro do profeta Abacuque, que escreveu o profeta Abacuque. Vamos nessa manhã meditar em 2 versículos aí, que estão relacionados com o livro desse profeta aí, chamado Abacuque. Eu creio que o nosso Senhor, Ele será glorificado nas nossas vidas. Amém, irmãos? Capítulo 3, verso 17 e 18. Achou? Amém, meus irmãos? Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 18. Está escrito assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja o fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu propriamente não farei menção aqui de um sermão biográfico, mas eu gostaria de trazer algumas informações de maneira sucinta acerca da vida desse profeta Abacuque aqui, para a nossa instrução nessa manhã. O profeta Abacuque, ele é considerado um profeta menor, como todos nós já sabemos aqui. É muito comum ouvirmos isso aqui na nossa igreja, que maior e menor, pelo tempo de ministério e pela quantidade da tua escrita. Agostinho, no século IV, deu essa referência. Quem teve um tempo maior de ministério e um cânon maior, com mais escrita, é considerado profeta maior. Quem teve um tempo ministerial menor, com uma escrita menor, é considerado profeta menor. Esse profeta Abacuque, ele teve o seu ministério voltado a Judá. Seu nome quer dizer abraço. Muito pouco ou nada se sabe explicitamente sobre Abacuque. Embora se possa inferir alguns dados. Primeiro, ele não era só profeta, mas também era um poeta talentoso, e há quem diga que era um levita. Existem pessoas, biblicistas, que trazem essa informação para nós, que ele pode ter sido um levita também. Na verdade, seu livro compõe-se de uma série de oráculos e uma oração que pode ser comparada aos Salmos. O que se sabe com certeza é que Abacuque viveu e desenvolveu seu ministério nos primórdios do surgimento da Babilônia, no poder central do Oriente Próximo. Abacuque testemunhou de perto o crescimento do reinado de Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, e a destruição do Império Assírio, e por fim estabelecido o poderoso Império Caldeu. Esse império a qual ele se refere, que viria contra Judá. O seu escrito, Abacuque 1, capítulo 1, versos 6 ao 11, traz essa referência que Deus levantaria o povo caldeu para a destruição de Judá. A possível data do seu ministério está relacionada entre 620 a 612 a.C. De maneira sucinta, nós temos uma ideia de quem foi esse profeta, a quem ele profetizou. Abacuque aqui, ele traz uma declaração. Ele traz ele declara que ainda que tudo se fechasse, ainda que o mantimento fosse cortado, ainda que a figueira não produzisse o seu azeite, ainda que as vacas fossem arrebatadas, não tivesse nenhum tipo de mantimento, ainda que a porta do céu se fechasse na terra, ainda que ele não tivesse um mantimento para a família dele, ainda que tudo que nós achamos que é importante para o ser humano
para a nossa vida não tivesse mais, Deus não nos desse mais, Ele diz: eu todavia, aleluia, eu me alegrarei no Senhor. O que fazer quando não há mais saída? Como eu disse aos irmãos, não farei menção de um sermão biográfico, sim, de um sermão temático, mas é bom a gente ouvir um pouco acerca do livro que está sendo escrito, daquilo que nós estamos usando como texto base para a nossa mensagem, para o nosso sermão. O que fazer quando não há mais saída? O próprio Deus, Ele disse para Abacuque o que iria acontecer. O povo não deu ouvido à mensagem de Deus, o povo não deu ouvido aos mandamentos de Deus, o povo não deu ouvido às instruções de Deus para a vida daquele povo. E nós sabemos que por uma questão do povo não se ater em Levíticos 25, não guardar o ano sabático, Deus vem com uma ação contra aquele povo. O povo não descansou do período sabático, que deveria plantar 6 anos e 1 ano deveria descansar a terra, e o povo não descansa. O povo leva o povo cativo para que a terra durante 70 anos restaurasse aquela terra e cumprisse-se com o que o preceito sabático para aquele povo, e o povo é levado cativo. Abacuque aqui, ele sabia que não haveria o que fazer, não teria como fazer, porque o próprio Deus revela para ele que a destruição viria sobre aquele povo, que a destruição viria sobre aquela nação de Judá. E o que ele faz? Não importa a situação que eu venha viver, não importa os momentos que a vida venha me colocar, eu todavia, eu me alegrarei no Senhor. Infelizmente, no Brasil hoje, nós temos tudo que é tipo de vertente relacionada à pregação do Evangelho no Brasil. Nós estamos vivendo um período de sincretismo dentro das igrejas, de misticismo dentro das igrejas. Existem doutrinas do eu determino, existem as doutrinas do eu não aceito, existem aqueles que se levantam dizendo que Jesus não vale mais e que um copo de água vale mais do que Jesus. Existem aqueles que se levantam e ensinam um povo, uma sociedade, de que se eu vier até a igreja e eu levar um envelope, uma oferta até Deus, Deus pode me abençoar para que aquela enfermidade se vá embora, para que Deus abra uma porta de emprego, para que a minha família seja restaurada. E Oséias diz isso: o meu povo é destruído pela falta do conhecimento. Nós temos muitas vertentes que estão aí, dentro das igrejas. As pessoas conhecem de tudo, as pessoas sabem de tudo, as pessoas vivem tudo, menos a palavra de Deus. Vai ter momento na minha vida, meu irmão, e na tua vida, que a porta vai se fechar mesmo. Vai ter momento na minha vida e na tua vida que as coisas vão ficar estreitas mesmo. Vai ter momento na minha vida e na tua vida que a enfermidade vai chegar mesmo. Vai ter momento na minha vida e na sua vida que a gente vai ter perda familiar mesmo. Os crentes, eles precisam entender uma coisa: quando nós aceitamos a Cristo, nós não deixamos de ser seres humanos, pessoas. Desde que o pecado entrou no mundo, o homem sofre, o homem nasce, vive, morre, tem doença, tem enfermidade. Todos nós, independente de religião, independente se aceita ou não, todos nós vivemos as mesmas coisas. Todos nós passamos pelas mesmas situações. Todos nós vivemos as mesmas etapas. Todos nós temos perdas. Todos nós temos doenças, todos nós ficamos tristes, todos nós vivemos angustiados. E o que fazer quando não há mais saída na nossa vida? Tem momento, meu irmão, que a muralha se levanta na tua vida mesmo. Eu quero te dizer para você que não é a muralha que Josué derrubou lá dando volta, não. É a muralha que está na tua vida. Tem hora que o mar vermelho, que não é o mar vermelho de Moisés, ele vai parar na tua frente aí, e você vai ter que marchar também, porque Deus vai abrir o mar vermelho da tua vida, não é o mar de Moisés. Você não precisa comprar um cajado lá na igreja lá não para bater e abrir, não, porque Jesus já é suficiente para abrir o mar vermelho da tua
vida, do desemprego, dos problemas familiares, dos problemas da igreja, dos problemas que nós vamos ter. Jesus é suficiente na minha vida e na tua vida. Aleluia. Jesus já é suficiente na minha vida e na tua vida. Os ensinamentos são deturpados. A doutrina bíblica é deturpada. As pessoas estão sendo desviadas dentro da igreja. As pessoas entram, sentam, saem e não se alimentam de um sermão bom, saudável, onde ela vai sair refletindo e analisando da vida que ela está vivendo. Continuam do mesmo jeito. As pessoas são convidadas a vir para a igreja porque teve uma perda, uma quebra, um relacionamento cortado, porque tem uma pessoa enferma. Irmão, você pode estar doente, você pode estar desempregado. Essas coisas não podem alterar o que? O sacrifício perfeito, aleluia, o sacrifício vicário, que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário, que é o que? A salvação. Isso não altera em nada. Está doente? Não importa, o importante é ser salvo. Está desempregado? Não importa, o importante é ser salvo. Está vivendo em crise? Não importa, o que importa é ser salvo. Jesus pode suprir todas essas necessidades, mas o que eu e você temos que entender é o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, que nos trouxe a redenção e a salvação por intermédio do sacrifício dele na cruz do Calvário. Aleluia. O apóstolo João, eu quero dizer para você que Jesus, ele pode te livrar dessa situação. Ele pode, porque Ele é Deus. Amém? Mas entre livrar, entre curar, entre saurar e entre restaurar, não está em eu e você dizemos: eu não aceito e eu determino. Como pode uma criatura querer falar para o Criador o que tem que ser feito? O que eu e você merecemos? Condenação. O que Ele nos trouxe? A salvação. Aleluia. Nós não merecemos nada, por isso que a graça quer dizer favor imerecido. Oh, glória ao nome de Jesus. O que eu e você merece não é estar aqui, mas a graça. Aleluia. A graça dele, oh glória. A graça dele nos limpa, nos cura, nos levanta, nos restaura e nos põe de pé, militantes aqui nessa manhã, dispostos a galgar o Evangelho, trazendo a mensagem da cruz aos corações necessitados. João foi levado à ilha de Patmos, a uma ilha vulcânica, lugar de morte, lugar que as pessoas iam para morrer. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 10, João estava ali para ser morto. As portas da terra se fecharam para João, as portas humanas se fecharam para João, e a Bíblia diz, está escrito no Apocalipse 1, verso 10, João, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e de trás de mim uma voz como de trombeta. No momento que as coisas terrenas haviam se fechado para João, Deus disse: eu te arranco dessa situação, eu te arranco desse momento e te levo em espírito para o céu, porque eu tenho algo para entregar para você. Deus Todo-Poderoso. Nós devemos entender, irmãos, que nós somos crentes, mas não somos supermans, super-heróis, pessoas superdotadas, pessoas diferenciadas. Nós não somos nada disso. Nós somos pessoas que temos fragilidades, sentimentos, dores, perdas, do mesmo jeito que uma pessoa comum tem. Nós somos pessoas comuns. No entanto, que nós fomos salvos por intermédio da crucificação de Cristo, do sacrifício dele na cruz do Calvário. E a vida nossa continua do mesmo jeito. No entanto, que nós vamos analisar o Evangelho, vamos estudar o Evangelho, vamos nos santificar, vamos orar, vamos entender e começar a trazer as estruturas bíblicas para a nossa vida, para que a gente possa ser pessoas melhores, ser humanos melhores, que vivem debaixo dos mandamentos e das instruções bíblicas de Deus na minha vida. Nós vamos ver os Evangelhos, situações em que os discípulos, mesmo com Jesus, eles têm um momento que não tinha saída mais para eles. Igual Abacuque aqui, Abacuque não tinha saída mais, mas ele disse: eu todavia me alegrarei no Senhor. A terra será destruída, a terra será desolada, não haverá mantimento nem nada, mas eu escolho, eu todavia, eu me alegrarei no Senhor. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, o verso 18 ao 26, estarei lendo aqui.
um texto bíblico para a gente entender uma situação quando não há mais saída. O que eu e você devemos fazer? Qual é a nossa posição perante a uma situação que ela é inversa? Não tem como nós acertarmos com a nossa própria mão. Qual que é a atitude que eu e você devemos tomar? É um texto muito conhecido que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Existem as mensagens paralelas que estão em Lucas e em Marcos, mas eu quero me ater ao texto de Mateus capítulo 9, o verso 18 ao 26, que está escrito assim: dizendo-lhes estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu a ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. Preste atenção. Existem dois personagens relacionados ao texto: Jairo, que era um dos principais das sinagogas, o chefe da sinagoga, e a mulher do fluxo de sangue, que era uma mulher que estava enferma há 12 anos. Existia alguém que estava vinculado, estava relacionado ao âmbito religioso daquela época. O homem que estava ligado à sinagoga. Lembrando os irmãos que no período de Jesus haviam 3 lugares de culto: o culto no templo, os cultos na sinagoga e os cultos nos lares. Jairo, ele estava relacionado ao culto na sinagoga. Ele estava vinculado aos movimentos religiosos. Ele estava vinculado às ações religiosas. Ele estava vinculado às práticas religiosas. Mas diante de uma situação, aleluia, enquanto o movimento religioso não pode fazer nada, os líderes religiosos não podem fazer nada, as pessoas vinculadas ao movimento religioso não podem fazer nada, a prática religiosa não pode fazer nada, ele chega para aquele que pode resolver a situação, ele chega para aquele que pode acertar a situação, ele chega para aquele que pode organizar a situação, e ele chega para ele e diz: mestre, a minha filha morreu. Não tinha saída para Jairo. Oh, glória a Deus. O texto diz que ele fala: minha filha apareceu. Mas só que preste atenção que o texto diz: mas vem acreditar, impõe-lhe a sua mão e ela viverá. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Ele entende que numa situação da vida, a religião não vai produzir o efeito que ela tem que reproduzir. Mas só aquele, oh glória a Deus, aleluia, só aquele que deu a vida. Deixa eu falar algo para você que está nos acompanhando no canal da internet: a tua igreja não te salva, a placa da tua igreja não te salva, bispo não te salva, apóstolo não te salva, pastor não te salva. Quem te salva é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. O Jairo olha e fala: não tem jeito, a situação não dá, a religião não salva, a religião não cura, a religião não restaura, a religião não põe de pé, mas Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus restaura, e o nome dele é glorificado no nosso meio. A religião não resolve a situação de Jairo, e o que ele fala? Eu preciso procurar aquele que pode de fato suprir a minha necessidade. A psicologia diz que o ser humano é um eterno insatisfeito. Nada nos satisfaz, nada nos completa. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã: aquele que te fez é poderoso para te completar. Aquele que te fez é poderoso para te encher. Aquele que te fez é poderoso para satisfazer as tuas vontades. O Salmo de número 100, verso 3 está escrito: sabeis que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aleluias!
Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus não foi simplesmente um profeta, Jesus não foi simplesmente aquele que fez milagres, Jesus não foi simplesmente aquele que curou na sua trajetória, Jesus não foi simplesmente aquele que declarou grandes ensinamentos aos discípulos, atraiu uma grande multidão. Jesus foi aquele que nos salvou do pecado, que nos livrou das garras do inimigo e nos trouxe a redenção, nos trouxe para perto de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jairo aqui, ele entendeu que a religião não poderia curar a sua filha, não poderia salvar a tua vida. E ele chegou para Jesus e disse: a minha filha morreu, a minha filha faleceu. No entanto, Cristo, aleluia, põe a mão sobre ela. Põe a mão sobre ela que ela viverá. E nós sabemos no decorrer da história bíblica que essa moça vive, porque Jesus impôs a mão. A fé de Jairo não estava na religião, e sim em Cristo. A outra pessoa, o outro personagem aqui é essa mulher do fluxo de sangue. A Bíblia fala que ela já havia gastado tudo, já havia depositado os seus bens, as suas finanças na medicina. O Evangelho de Lucas nos traz isso. Ela já havia gastado tudo que ela tinha com ela, mas só que a fé que ela tinha consigo mesma é algo sobrenatural, porque nós não temos relatos bíblicos que essa mulher conhecia Jesus, que ela já havia visto Jesus, que ela já tinha estado com Jesus. O que nós temos de relato bíblico nos 3 evangelhos sinópticos é que ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar. Aleluia. Ela estava, eu não sei se ela estava próxima a morrer, eu não sei se ela estava próxima a deixar essa terra. O que eu sei é que ela já havia padecido 12 anos. Ela já estava sofrendo durante 12 anos. E ela não tinha saída para suas próprias mãos. Ela já havia acreditado na medicina, ela já havia acreditado na mão terrena, na mão humana, mas ela dizia consigo mesmo, num ato de fé: se eu apenas tocar, eu ficarei sã. E esse toque aqui dela, eu vou usar uma expressão, a que eu gosto de dizer, é um toque muito edificante. Sabe por quê? Porque quando ela toca, os discípulos mesmos, eles se assustam com a expressão de Jesus, porque Jesus disse assim: quem me toca? E os discípulos falam: mestre, uma multidão te aperta, uma multidão está contigo. E o Senhor pergunta quem ele toca, só que Jesus diz: alguém me tocou, porque de mim, aleluias, saiu virtude. Aleluias. A humanidade não pôde sarar aquela mulher, a medicina não pôde sarar a situação daquela mulher, e ela teve fé que Jesus poderia salvar ela. Não havia saída para ela, mas ela procurou aquele que poderia sarar ela, aquele que poderia curar ela, aquele que poderia restaurar ela, aquele que poderia abrir os olhos dela, aquele que poderia alegrar ela: Jesus Cristo nosso Senhor. Um outro relato bíblico que nós temos é no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 4, o versículo 35 ao 41. Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 4, o verso 35 ao 41. Um texto muito conhecido também. E eu quero me ater aqui com vocês nesta manhã no texto do Evangelho que escreveu Marcos. Nós temos esse texto aqui também, em outras referências bíblicas. No Evangelho de Mateus nós também vamos encontrar esse relato bíblico aqui nos textos paralelos. Está escrito assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E haviam com ele outros barquinhos. Preste atenção que não havia apenas um barco, havia outros barquinhos. Não havia apenas uma condição dos discípulos ali. A Bíblia diz que havia outros barquinhos. Então isso nos indica que havia outras embarcações ali. Ok? E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada, e despertando, dizendo-lhes: mestre, não se te dá que pereçamos?
E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Existem outras embarcações nesse mar aí, mas a Bíblia diz que o vento se levanta no barco dos discípulos, o mar se levanta onde estava Jesus com eles. Não é porque você está passando por uma situação que o irmão também vai passar. Existem as questões pessoais, os momentos pessoais, meu e seu, que nós devemos passar. Por isso que eu refuto essa mensagem de que nós não vamos passar por situações difíceis na vida. Porque eu entendo assim, nós só aprendemos quando estudamos algo, quando vivemos algo, quando vivenciamos uma situação. Eu não tenho como falar para alguém de uma situação que propriamente, numa questão literária, eu não vivi. Eu não tenho bagagem para falar, não tenho instrução para falar. Ninguém pode ensinar alguém numa questão de teoria. Nós só temos bagagem para ensinar alguém quando vivemos na prática. Se você viveu um problema de enfermidade na sua família e Jesus curou, você propriamente tem mão firme, mão forte para dizer: Jesus pode curar. Sabe por quê? Porque Ele curou a minha enfermidade, curou a minha família, mudou a minha história. Então, quando nós vivemos essa situação, nós temos, porque pessoas não podem ficar desempregadas, pessoas não podem ter perdas na família, porque eu não aceito, porque eu determino. Você não determina nada, você está sujeito a aceitar as situações. E se Jesus quiser, Ele pode nos livrar. Se Jesus quiser, Ele pode nos curar. Todavia, seja feita a sua vontade. Glória a Deus. Deus, digno de toda honra. Não havia saída para os discípulos. Eles estavam numa embarcação. Um temporal de vento. Dá para imaginar um temporal de vento no mar, como é que não é? E os discípulos, onde não havia situação, onde não havia o que eles faziam, numa questão humana, o que eles fazem? Senhor, versículo aqui, de número 38, estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertando-no, dizendo-lhes: mestre, não se dá que pereçamos? O senhor não está preocupado que a gente vai morrer, não? Será que o senhor não está preocupado nessa situação que a gente está vivendo, não? O senhor não está vendo, Jesus, que essa situação vai estar nos oprimindo, essa situação está nos amedrontando, essa situação, Jesus, está nos pondo em xeque, essa situação está querendo acabar com a nossa vida? Por quê? Porque eles entendiam que quando não havia saída na vida deles, Jesus estava na embarcação da vida deles. Porque quando eu e você, aleluia, vemos aqui na igreja, levantamos a nossa mão, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos da vida que vivíamos e começamos a galgar uma vida debaixo dos mandamentos e preceitos de Deus, Jesus está na nossa embarcação, Jesus está no nosso barco, Ele está conosco todos os dias, e Ele mesmo diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não sei a situação que você está vivendo, não sei a situação que você está passando, eu não sei o período que você está vivendo, mas eu quero dizer para você que Jesus está nessa embarcação, Jesus está contigo nessa manhã, e cabe a você dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, me acorde, que Ele vai dizer para você: acalma-te esse vento da tua vida, aquieta-te o mar da tua vida. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Jesus acalma o mar e o vento dos discípulos. Eu creio. Por que Ele não pode acalmar o mar e o vento da minha vida e da tua vida? Por que Ele não pode fazer isso comigo e com você? Ele pode, claro que Ele pode. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, está nas mãos dEle em executar. O proverbista não diz: o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória, aleluia, ela vem de Deus. Ame a Ele, peça a Ele, renda graças a Ele, se ajoelhe a Ele, peça perdão a Ele,
que cabe a Ele intervir nessa situação que você está passando e o nome dele seja glorificado na tua vida. Quando não havia saída para os discípulos, eles clamaram a Jesus e Jesus interveio na situação. Um outro texto bíblico aqui, já para a gente terminar nessa manhã, está no Evangelho que escreveu João, o capítulo de número 11, que fala sobre Lázaro. Mais uma referência para a nossa instrução nessa manhã, Evangelho de João, capítulo de número 11, e o versículo é o de número 3. A enfermidade chegou, a situação contrária chegou, a crise chegou, a família ficou meio aqui distante, dispersa. Por quê? Em quem que a enfermidade chega? Em Lázaro. Quem era Lázaro? O amigo de Jesus. Então a enfermidade não chega naquele que era profano. A enfermidade não chega naquele que fazia práticas de sincretismo, de adoração a outros deuses, de alguém que estava distante dos ensinamentos, de alguém que estava distante das coisas de Deus. Não, a enfermidade chega para aquele que estava próximo de Jesus, perto de Jesus, aquele que era o amigo de Jesus. Mas o que acontece? A enfermidade chegou. E aí? O que fazer? Marta e Maria, aqui está escrito assim, ó, a atitude delas, quando não havia mais saída, foi o seguinte: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quem está enfermo? Jesus, aquele a quem Jesus amas. O fato de você estar enfermo não quer dizer que Jesus não lhe ama. Ele continua lhe amando do mesmo jeito, da mesma forma, com os braços abertos, da mesma forma de que quando ele lhe recebeu. Mas vai ter hora, meu irmão, porque desde que o pecado entrou no mundo, todos nós somos iguais. O homem nasce, vive, tem dores, sofrimentos e morre. Então aqui estava enfermo, uma situação de enfermidade na vida daquele a quem tinha uma intimidade com Jesus, daquele que tinha um relacionamento com Jesus, daquele que estava próximo de Jesus, daquele que ouvia os ensinamentos, aleluia, de Jesus ao pé do ouvido. Mas a enfermidade chegou, não havia saída. O que vamos fazer? Vamos pedir para Jesus. E nem sempre a resposta é aquela que nós esperamos. Deus Todo-Poderoso. Não, nem sempre a resposta é aquela que faz bem à nossa audição. Porque Jesus dá uma resposta, ele diz, olha, e Jesus ouvindo isso disse, essa enfermidade não é para a morte. Deixa eu te falar algo para você. As pessoas hoje, nas igrejas por aí afora, basta você entrar no YouTube e olhar. Feitiçarias dentro da igreja. Hoje nós temos igrejas que praticam atos de feitiçarias dentro da igreja. Coisas são apresentadas. Pessoas se submetem a atos dentro das igrejas que a gente pode se comparar a atos de feitiçaria. As questões de feitiçaria. Meu filho, se Jesus quiser te curar, não vai ser nada que você vai entregar para Ele, o ato que você vai praticar aqui, que vai mudar Ele te curar ou não te curar. Não tem nada que você venha fazer que vai impressionar Jesus. Não tem saco de sal grosso que eu venha jogar aqui no chão que vai impressionar Jesus. Não tem galho de nada que vai fazer aqui, eu aqui na igreja, aqui, é mexer com o céu, mexer com Cristo, mexer com Deus que é nosso Senhor, que vai fazer Ele me curar ou não me curar. Se Jesus quiser, Ele cura. Se Ele não quiser, Ele não cura. O que cabe a mim e você é entender o que está escrito em João 3,16, que Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça é que não padeça nessa terra, que não sofra a segunda morte. Mas se nós partirmos dessa terra hoje, devemos ter a convicção de que Jesus já nos salvou e que vamos morar com Ele no céu. Seja você um anunciante do Evangelho, anuncia o Cristo para as pessoas. Aqui Jesus disse assim, essa enfermidade não é para a morte,
mas sim para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu explico rápido aqui. Nós sabemos que muitos dos milagres de Jesus, eles foram feitos de maneira proposital, porque nós sabemos aqui que Jesus, quando ele vai orar, ele diz: Senhor, é para essa multidão aí acreditar, porque o Evangelho de João tem uma vertente que é para aqueles que hão de crer. Os milagres eram para que eles crescem, e Jesus aqui, Marta e Maria, elas estão vivendo uma situação contrária na vida, uma enfermidade. O que elas fazem? Mandam os servos ir até Jesus, para que Jesus pudesse curar. O que você faz quando não há mais saída na tua vida? Peça para Jesus que lhe dê uma saída na tua vida. Não são o que vai fazer o teu casamento ser restaurado. Não é você participar de reuniões que falam abertamente. Isso é bom, eu vou dizer que não é bom, mas você não pode levar essa questão no lado místico, que você vai participar de 7 reuniões que falam sobre o amor, sobre os casais, que vai fazer com que o seu casamento seja restaurado. O que vai fazer com que o seu casamento seja restaurado é Jesus estar presente no seu casamento, que Ele vai restaurar o amor, vai restaurar a união, vai restaurar o afeto, vai restaurar o sentimento, e o seu casamento será uma bênção. Não é um envelope que eu trago na igreja hoje que vai fazer com que Deus venha abrir a porta de emprego para mim. Jesus sabe da tua necessidade. Jesus sabe como que está a situação lá na tua casa. Mas se não tem mais saída para você, peça para Ele, porque Ele é poderoso para abrir uma porta de emprego e suprir a necessidade da tua família e da tua casa. Amém, meus amados? O que fazer quando não há mais saída? Pedir para Jesus, porque Ele é a saída. O livro do Êxodo quer dizer saída. Não havia saída para o povo. E o que Jesus fez? Abriu para que eles passassem aos pés enxutos. E aquilo que havia de perseguição na vida deles, Jesus acabou. Houve saída, houve uma peregrinação, houve uma luz no fim do túnel dizendo: vocês estão caminhando, aleluia, para a terra prometida. Nós estamos caminhando, meu irmão. Pode ser que não há saída agora, pode ser que as coisas vão estreitar, mas continua olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Continua galgando o evangelho puro, simples, genuíno, o evangelho que fala do amor de Cristo, que salva os pecadores, que Jesus morreu para os pecadores, que Jesus veio para curar os pecadores, que Jesus veio para restaurar aquilo que havia se perdido. Vamos continuar galgando esse evangelho em sentido à nossa terra prometida, que é o céu para mim e para você que estamos aqui nessa manhã. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer pela oportunidade. Deus abençoe.